É sempre motivo de satisfação e alegria poder estarmos na casa do Senhor para que louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Boa noite, meus amados. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 14, versos de 5 a 14. Êxodo 14, de 5 a 14. Amém, meus amados? Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus nessa noite aos nossos corações: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e os carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirrairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizestes isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Amém, amados? Obrigado, jovem. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, meu Pai, que ela possa vir de encontro aos nossos corações, meu Pai, e trazer edificação para o nosso povo, Pai. Nos abençoa, nos guarda, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, o nosso tema: que fazer quando não existe mais saída? O que fazer quando não existe mais saída? Muitas vezes essas situações, elas vêm sobre as nossas vidas. São situações, são adversidades impetuosas, que por mais que nós nos esforcemos, humanamente falando, mas nós não conseguimos muitas vezes aplacar das nossas vidas e dos nossos corações. Então nós só temos uma coisa: a clamar ao Senhor e pedir que Ele venha de encontro à nossa adversidade, aquilo que nos traz dor, aquilo que nos traz angústia, para que Ele realmente possa resolver. Porque o nosso Deus, Ele é a última instância, e muitas vezes nós lutamos, procuramos, humanamente não conseguimos, mas aquilo que nós não conseguimos, nós temos que entregar ao Senhor, para que Ele venha com o seu sobrenatural sobre as nossas vidas e realize aquilo que nos tira da angústia e que nos traga realmente paz. Então, o que fazer quando não vê saída? Todos pegaram o seu esboço? Levanta aí, alguém sem? Tem um ali que não tem, um rapaz ali que não tem.
Os irmãos vão já levar para o amado aí, tá? Só ele? Ali também, ó. Lá atrás. Todos foram servidos do esboço já? Amém, amados? Então vamos lá. Que fazer quando não vê saída? Primeiro, preencha aí no seu esboço: clamar ao Senhor por socorro. Clamar ao Senhor por socorro. Preencha, clamar ao Senhor por socorro. Porque muitas vezes a adversidade ela é grande, ela é impetuosa, e ela vem realmente avassaladora contra as nossas vidas. E muitas vezes ela é tão difícil que nós tomamos atitudes que fogem ao nosso controle, porque muitas vezes a adversidade ela gera medo no nosso coração. Então nós ficamos com medo e passamos a agir muitas vezes com precipitação, e tomamos a atitude que realmente numa situação normal nós jamais tomaríamos. Então a adversidade muitas vezes é impetuosa, avassaladora, e ela gera medo no nosso coração. E nós muitas vezes, diante dessa adversidade, diante dessa dificuldade, nós não conseguimos realmente ter um equilíbrio, uma noção real do que está acontecendo. Então nós temos que fazer o que? Clamar ao Senhor, buscar o Senhor, invocar o Senhor, para que Ele venha de encontro a essa nossa petição, e Ele nos ajude a sair dessa situação, muitas vezes difícil, que humanamente falando, nós não conseguimos sair. Porque a adversidade muitas vezes é difícil, é impetuosa. Em Salmos 50, parte 15, nos diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me, chama a mim, me perturba, diz o Senhor. O Senhor quer ser perturbado por você, por algo justo, por algo real, por algo que você realmente já fez todas as tentativas possíveis humanas e você realmente não conseguiu. Aí sim, você invoca, você chama, você clama ao Senhor, e Ele vai vir de certeza ao teu encontro, e Ele vai aplacar a tua dor. Mas existe uma coisa muitas vezes que é a perseverança, meus amados, que nós devemos ter, é a paciência que nós devemos ter. Nós queremos muitas vezes na hora, naquele momento que seja resolvido, nós queremos no nosso tempo, e o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Ele tem o tempo dele. Não se perturbe, não esqueça, não temas, não tenha medo. A situação está controlada pelo Senhor, e é só questão de momento para que Ele possa agir na tua vida, meu irmão. As situações difíceis vêm, as adversidades vêm, e elas são muitas vezes difíceis, impetuosas, e elas nos apanham no momento em que nós estamos mais vulneráveis. E aí muitas vezes nós cometemos desatinos, nós nos precipitamos a tomar uma atitude. Então o que fazer quando não vê saída? Clame ao Senhor, busque no Senhor. Marcos, no capítulo 9, do verso 22 ao 24, nós temos essa noção. Quando Jesus vai ao monte transfigurar-se, e Ele leva Pedro, João e Tiago com Ele, e ficam 9 discípulos embaixo ali, e vem um cidadão com o seu filho, e a Bíblia diz que ele tem um espírito mudo. Não é um espírito imundo, é um espírito mudo, que quando apanha aquele jovem, joga na terra, joga na água, e joga no fogo, ele vai espumando, ele range os dentes. Então imagine você por um instante, que situação angustiante, tanto para aquele jovem, quando esse espírito imundo o apanha, quanto também para aquele pai. Que adversidade, que situação difícil, meus amados. E ele vem, e ele traz aquele jovem ali, possuído por esse espírito, e os 9 discípulos que ficaram ali, não conseguiram retirar, não conseguiram expulsar aquele espírito mudo. E aquele pai, quando Jesus desce do monte, ele clama ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia dele, e para que o Senhor ajude tanto ele quanto o filho dele a fé, a gerar essa fé, a ter fé.
E Jesus vai dizer: tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que tem fé. Então nós temos que pôr a nossa fé para trabalhar. Ela tem que ir à frente trabalhando. Meus amados, a adversidade muitas vezes é tão difícil, que eu já vi pessoas querer serrar uma grade de ferro 3/8, 10 milímetros, com uma faca de cozinha totalmente cega. Sabe o quanto é difícil essa situação? A pessoa apanha a faca e corre ali para serrar. Jamais ela iria conseguir, mas é porque a situação tão difícil, angustiante, que muitas vezes temos que tomar essas posições. Mas nós temos, meus amados, temos o Senhor. Ele é o máximo, Ele é a última instância. E Ele diz assim: olha, invoca-me, chama-me, eu quero te ajudar. Vem com esse coração contrito, com esse coração compungido, com esse coração verdadeiro, real, leal, que eu quero te ajudar. Jamais o Senhor vai deixar alguém, muitas vezes no sofrimento direto, se ela tiver uma aliança verdadeira, se ela tiver uma aliança genuína com o Senhor, de certeza o Senhor vai vir de encontro àquela petição, porque Ele já veio de encontro a mim, por todas as situações que eu já passei. O Senhor veio e Ele me aplacou a minha dor, como tem aplacado de muitos aqui. Mas precisamos chegar diante do Senhor com um coração verdadeiro, um coração leal, fiel, e clamar, dizer: Senhor, aqui está a minha situação. O Senhor viu, o Senhor conhece, na sua onisciência, que eu tentei de todas as maneiras. Agora eu me entrego ao Senhor, me ajuda. Vem com a tua misericórdia e me ajuda. Clame ao Senhor dessa maneira, desse jeito, que de certeza aquilo que você tem, aquilo que você sofre, vai ser aplacado. O Senhor vai retirar, porque Ele é Deus. Jeremias 33:3 nos diz assim: olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Olha, vem comigo, olha, dá para mim, passa essa bola para mim, porque tu não pode resolver. Pede de mim, que eu quero anunciar para ti coisas grandes, maiores do que essas pequenas que tu estás pensando. Eu quero te trazer coisas maiores, eu quero te engrandecer. Não tenha medo, clama a mim, essa que é a questão. Então, quando a adversidade chegar, quando o dia mau chegar, eu, o homem de Deus, comunidade religar, a mulher de Deus, o menino de Deus, pode buscar no Senhor, porque Ele vai aplacar a tua angústia. Salmo 40, parte 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Olha aí, então nós temos que ter paciência. Nós temos que perceber que a situação está controlada, está sob controle, e que dali não vai. Não, mas eu quero correr logo pegar um carro, porque não, calma. Quem está no controle é Deus. E esse sangue vai jorrar até Ele querer. Pode sair todo, chegar no hospital e bota um novo, porque Ele é Deus. Então clame ao Senhor, clame com paciência, e clame com coragem, com o coração realmente devotado a Ele. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor quer ouvir o teu clamor, o Senhor quer ouvir a tua petição. Clama a Ele, busca nele, mas vai com o coração verdadeiro, com o coração leal, real, que Ele vai vir de encontro o teu pedido e Ele vai realizar. Então o que fazer quando não vê saída? 2, não tomar nenhuma atitude precipitada. Não tomar nenhuma atitude precipitada. Preencha aí. Essa é a questão, meus amados. Se nós formos na palavra de Deus, são muitas atitudes precipitadas que homens de Deus tomaram. Sabe, se você for num primeiro caso, só para lembrar o de Samuel e Saul.
Saul tinha sido ungido rei de Israel, primeiro rei de Israel. Antes Israel vivia num sistema tribal das 12 tribos. E Saul é ungido por Samuel. Deus pede a Samuel que unja o primeiro rei, Saul. E ele vai cometer um primeiro desatino. Aí começou a derrocada do seu reinado. É o primeiro lapso que ele comete. Samuel diz a ele que no outro dia, para ele esperar Samuel, que eles iam realizar o sacrifício, iriam realizar o holocausto. E Samuel demora-se um pouco, e o povo começa a pressionar Saul. E Saul ouve a voz de Deus, e não ouve a voz do povo, e não a voz de Deus. E ele vai e mete os pés pelas mãos, e ele vai fazer o sacrifício não autorizado. Não era para ele realizar o sacrifício, o holocausto. Era única e exclusivamente prerrogativa do sacerdote, do profeta. Não era dele, mesmo sendo rei. Muitas vezes também na igreja não é prerrogativa minha nem sua realizar situações. É para aquele que foi ungido, que foi separado desde criança para ser o anjo da igreja, o pastor da igreja. Então Saul comete esse desatino. Por um pequeno atraso de Samuel, ele oferece o chamado sacrifício desautorizado. Ele não estava autorizado a realizar o sacrifício. Olha que precipitação. Nós também nos precipitamos, meus amados. Ele se precipitou, ficou com medo, ouviu a voz do povo, não ouviu a voz de Deus. E quando Samuel diz a ele o seguinte: hoje o Senhor te afastou. Hoje o Senhor começa a te retirar. Hoje o Senhor não te quer mais como cabeça sobre o seu povo, como rei sobre o seu povo. Então essa questão, não tomar atitude precipitada. Espere, tenha paciência. As pessoas estão gritando, estão falando, não, calma. Você é o cara. Você foi o escolhido. É você que tem que tomar a posição. Atrasou um pouco, espera. Mesmo jeito com Moisés, homem de Deus, homem separado, homem que Deus disse que ele jamais viu homem muito manso como meu servo Moisés. E o povo caminhando no deserto e começa a ter sede e começam a reclamar de Moisés. Eu não quero nem pensar, meus amados, mais de 2 milhões de pessoas no ouvido daquele homem. Moisés, por que tu não tiraste do Egito e nos trouxesse esse deserto para morrermos de sede, nós e os nossos animais, o nosso gado e os nossos filhos? E Deus disse a Moisés: olha, vai e fala à rocha. Moisés vai e fala à rocha e ela vai jorrar água. Moisés, tão chateado pelaquela pressão que ele estava sofrendo, que ele vai, os chama de rebeldes primeiro e bate com força 2 vezes na rocha. Deus permitiu que saísse água, porque senão ele seria, vou dizer assim, trucidado naquele instante. Mas Deus chama ele depois: olha, Moisés, o que tu mais queria na tua vida era adentrar a terra prometida, à frente desse povo que eu te escolhi. Mas tu não entrarás na terra prometida. Tu apenas verás de longe a terra e morrerás, e não entrarás na terra. Que precipitação, meus amados. Nós somos assim. Eu acabei de falar da jovem com a faca, cega, de cozinha, querendo serrar um ferro de 3/8 para resolver uma situação. Jamais iria conseguir. Então a precipitação muitas vezes nos leva a cometer erros. Muitas vezes elas trazem mais angústia do que o problema verdadeiro. Muitas vezes elas nos levam à morte, porque nos precipitamos em certas atitudes. Não esperamos em Deus, o nosso Senhor, o nosso comandante. Então é essa situação que muitas vezes sempre sobre as nossas vidas. Não tomar nenhuma atitude precipitada. Não tome. Tenha paciência, espere no Senhor. Êxodo no capítulo 14, o verso 13 nos diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Estais quietos, tenha paciência, espere, não meta os pés pelas mãos. Não cometa algo que você não está autorizado a cometer. Porque se o problema está difícil, a adversidade está difícil,
quando você se precipita, ela vai triplicar, ela vai dobrar de grau, ela vai ser mais difícil ainda. Você vai ficar mais angustiado ainda. Então não se precipite. Tenha paciência. E não esqueça do Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor. É no Senhor, não é em homens. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor. Amém, amados? A intervenção divina, isso acontece conosco quando os nossos recursos têm acabado. Sabe, é essa a situação que acontecia aqui nesse instante. Quando o povo vê o exército de Faraó e olha para o mar, não tinha saída. Aos nossos olhos, aos olhos deles humanos, não tinha saída. E eles nem sabiam que Deus já estava trabalhando para realizar o sobrenatural e abrir aquelas águas e eles passarem em seco. Não tome nenhuma atitude precipitada, que poderá acarretar para você maior prejuízo do que o que já tinha na adversidade. Amém, amados? 3. Crê que Deus tem todas as saídas. Crê que Deus tem todas as saídas. Êxodo 14, verso 14 nos diz: o Senhor pelejará por vós, vos calareis. Meus amados, a saída é do Senhor. A saída é do Senhor. Eu não posso realizar. Por que eu estou me batendo? Por que eu estou gritando? Por que eu estou murmurando? Não adianta, é do Senhor. É Ele que tem realmente todas as saídas. Era impossível Daniel, naquele momento, sair da cova dos leões. Daniel jogado naquela cova e posta uma tampa aí em cima. Só a cova em si já seria humanamente impossível sair de lá tapada. Imagine com vários leões famintos lá dentro. Era impossível Daniel sair de lá. E Deus o tirou. Deus o tirou são e salvo. Nem um dedo, nem uma unha ele perdeu para aqueles leões. Deus enviou seu anjo e tapou a boca daqueles leões. E eles não tocaram em Daniel. Porque o Senhor sabe, e Ele tem todas as saídas possíveis. Era impossível Davi matar o gigante Golias, era impossível. Todo o exército de Israel já tinha tentado. Todo o exército de Israel já tinha tentado matar aquele gigante. E aquele garoto, ainda jovem, pelo menos 16, 17 anos, consegue matar aquele gigante. Não tinha saída para Israel. Deus providenciou a saída. Deus tem a saída. Você está com um problema? Você está com uma dor? Está difícil, vários exames e nada? Deus tem a saída. Persevere, queira, busque, que você vai conseguir. Deus tem todas as saídas. Era impossível Sadraque, Mesaque e Abednego sair da fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz que nem os seus cabelos, nenhum cabelo foi queimado. Porque o nosso Deus, Ele tem todas as saídas que você precisa. Sabe, todas as saídas, tudo que você possa imaginar, de mais difícil que seja, Deus tem a saída. Você tem que fazer uma coisa: crer e ter fidelidade a Ele. Bote sua fé para trabalhar, que de certeza você vai vencer. Deus vai encontrar a saída para a sua vida. Há uma estrofe de uma canção que diz: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Para você muitas vezes parece impossível, parece difícil, mas Deus quer realizar o milagre na sua vida. Deus quer vir de encontro àquilo que você acha que não consegue resolver, e Ele quer dar a solução, porque Ele é Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus quer mudar a tua sorte. Ele quer realizar o milagre na
tua vida. Basta que tu creia, basta que tu tenha fé no teu coração e saiba realmente pedir do Senhor. Marcos, no capítulo 9, o verso 23, a parte B, nos diz assim: tudo é possível ao que crê. Jesus fala para Marta e Maria: tudo é possível ao que crê. Meus amados, tudo é possível ao que crê. Sabe por que muitas vezes não acontece na minha vida? Não acontece na sua vida? Porque você não crê. Você não gera fé no seu coração suficiente. Então você jamais verá, porque você não crê. Você não tem fé suficiente. Ao primeiro embate, você já está correndo para a igreja fulano de tal, porque tem um cidadão que faz assim assado. Estou cansado de ver isso. Vai para a igreja fulano de tal, vai para a igreja cicrano, para a igreja beltrano. Atrás da cura é aonde você está. Se você tiver fé no seu coração, se você crer no Senhor Jesus, Ele vai realizar o milagre na tua vida. Porque aquilo que é impossível a mim e a você, para Deus não é impossível. Ele quer trazer sobre as nossas vidas o sobrenatural de Deus. Amém, amados? 4. Busque não desistir. Busque não desistir. Meus amados, muitas vezes acontecem essas situações. Nós estamos fazendo uma caminhada, uma certa situação, e de repente algo acontece. Se torna mais difícil aquilo que você estava realizando. E a tendência, o caminho mais fácil é a desistência. É sair, né? Conversando com um jovem dessa igreja pela manhã, o Luan, perguntando dele sobre essa questão do vestibular, como ele tinha conseguido passar lá, ir para Curitiba, fazer o curso de Química em Curitiba. E ele me dizia: Ananias, olha, muitas vezes eu tentei aqui em Manaus, vários vestibulares e tudo, e eu não consegui. Sabe, essa questão, não conseguia, mas ele não desistiu. Não desista, busque não desistir. Ele não desistiu. E dias atrás ele falou que ele foi aprovado no vestibular, licenciatura plena em Química, em Curitiba. Olha, naquele lugar friozinho gostoso. Que coisa maravilhosa. E já está de passagem marcada. Veja como é. Então não podemos desistir. Não desista daquele seu sonho. Veja, ele é possível, ele vai trazer algo primoroso, bom para a sua vida, vai lhe fazer crescer. Então não desista. Desista de algo que é ruim, que é pecaminoso, que é difícil, que lhe traz dor, que lhe traz angústia. Mas daquele sonho que é bom, persista, não desista, que Deus vai vir e Ele vai realizar o teu sonho. E o garoto vai para Curitiba. Que maravilha, que felicidade. Menino bom, ordeiro, só tem a crescer, vai crescer, porque o Senhor quer que ele cresça, porque ele perseverou, ele não desistiu, ele aguentou firme. Êxodo 14:15 nos diz: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ora, meus amados, Filipenses 5:17 nos diz que nós devemos orar sem cessar, constantemente. Sabe, mas há situações, há ações que nós temos que realizar rapidamente, independente de qualquer situação. O Senhor já estava trabalhando no sobrenatural. Não era mais nem para perguntar. O sobrenatural já estava acontecendo. Aquelas águas, bastava Moisés tomar a atitude de botar o pé, e elas iriam fender. Não precisava mais incomodar o Senhor. E o Senhor diz a ele: olha, dize, porque clamas a mim, dize ao povo que marchem, dê o primeiro passo,
tome posição. Faça aquilo que você realmente tem vontade de fazer, porque muitas vezes a situação está aí, e a primeira coisa que eu faço é ir atrás de fulano de tal, ciclano de tal. Não, tome a posição você mesmo. Deus te preparou, Deus te salvou, Deus trouxe graça na tua vida para te ser normal, real. Você tem condição de tomar a posição. Tome a posição. Ele disse: olha, Moisés, porque clamas a mim? Dize ao povo que marche. A situação estava controlada, o sobrenatural já estava preparado para acontecer, Deus estava trabalhando. Muitas vezes é assim nas nossas vidas, mas nós muitas vezes tomamos atitude, não buscamos realmente ver e não desistir da situação. O povo já estava tremendo, temeroso, vendo o exército aproximar-se, acostumado a ver o sobrenatural de Deus em toda a caminhada. E assim também é conosco. Sabe, esse temor, esse medo de realizar. Você imagina se nós, quando entramos aqui em fevereiro, naquele dia que eu não lembro, e o que nós vimos aqui, meus amados, dá vontade de sair correndo, sabe? Mas aí é que é bom, meus amados, não é que tem que ter medo não. Olha, o outro está ali também, ó. Vamos já esbagaçar ele, ter fé em Deus, Deus vai nos dar ele. Nós temos que crer, meus amados. Essa é a nossa vez, é a nossa chance. Há pelo menos 50, 60 dias atrás nós estávamos lá, capengando. Olha o que Deus nos deu. Ele quer dar para nós. Já tem mais salas ali nos esperando. Depende de nós, é só não desistir, é só não ter medo, é só dar o primeiro passo, é só se mover, que realmente a vitória vai vir. A vitória estava preparada para Moisés e os hebreus ali, mas eles ainda tinham temor, eles tinham medo. Nós não podemos ter medo. Você que está com problema, você que fez um exame, 2 exames, 3 exames, 4 exames, lá em casa foi feito mais de 100 exames, e aí é que nós estamos fazendo e vai fazer cada vez mais, porque Deus vai dando as condições, e Ele vai sarando, e você vai caminhando. Não tema, não tenha medo, porque o Senhor quer te ajudar. Tem um exame, tem 2, tem 3, o Senhor quer ajudar. Não podemos ter medo. Ora, se eu professo Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Ele diz: olha, eu nunca vou te abandonar. E por que esse medo? Por que essa angústia? Por que essa dor? Olha, Moisés diz ao povo que marche. É para marchar, meus irmãos, é para ir para frente. Deus tem algo para ti. Não fica angustiado. Tudo isso vai passar. É só questão de tempo. E você já está, muitas vezes fica temeroso. Vai ao hospital, faz um exame, 2. Não tenha medo. Entregue nas mãos de Deus. Uma coisa tenha certeza: das mãos dele não passa. Das mãos dele não vai mais a mais autoridade nenhuma, porque ele é a maior. Gere fé no seu coração. E não desista. Não desista de maneira nenhuma. Jamais queira desistir. Se algo é bom para a sua vida, é bom para a sua família, vai lhe trazer crescimento, vai lhe trazer paz, vai lhe trazer equilíbrio, não tenha medo, não desista. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele quer se inclinar para você, mas você não tem paciência. Você já quer desistir. Você já quer se precipitar e meter os pés pelas mãos? Quer realizar aquilo que não é para você realizar? E Ele deixa você. Muitas vezes Ele tira essa cobertura e lhe deixa só, porque você quer. E você tem o livre-arbítrio. E no seu livre-arbítrio, na sua força, você vai angustiar-se muito mais. Vai sofrer muito mais. Amém, amados? Então não desista. E não tenha medo. Pode ser o que vier. Não tenha medo. Quinto e último. Entenda. Preencha aí. Entre você e o inimigo, Deus está presente. Entre você e o inimigo, Deus está presente. Você está caminhando aqui, ó. Às vezes vai 10 horas da noite, todos tremendo, né?
sozinho. Não tenha medo não. Entre você e o inimigo, o anjo do Senhor está presente. Ele quer te livrar. Não tenha medo não, meu amigo. Ainda mais se você estiver fazendo algo correto, caminhando corretamente, foi a um canto e está voltando. Não tenha medo não. Eu não tenho medo não. 11 horas eu não tenho não. Eu só não vou no carro. Eu vou andando. Porque dá para correr e pular qualquer muro. E no carro tudo quebrado. Não dá para entrar na cerca dos outros, não é verdade? Tem que ter essa noção. Então não tenha medo. Entre você, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, comunidade religar, Deus está presente. Olha como Ele cuidou desse povo, meus amados. Tem 2 versículos no Velho Testamento tão maravilhoso, mostrando a proteção de Deus para o seu povo. E não deixa de ser para nós também, rapaz. Não deixa. Olha o que diz Êxodo 14, 19. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Meus amados, não tinha para ninguém. Era o exército de Faraó aqui, dentro do mar já, em terra seca. O meio e os hebreus, os israelitas. O anjo ia à frente e a coluna de fogo. Ela se retira de lá, tanto a coluna quanto hoje, passa para trás dos israelitas. Ficou entre o campo dos hebreus e os israelitas. Não tinha para ninguém. Olha a proteção de Deus para o seu povo. Aquele exército armado, embalado, jamais iria chegar no povo de Deus. Creia nisso. Jamais o mal vai chegar em você. Se você for verdadeiro, se você for leal com o Senhor. Estou falando de dinheiro não, o cara pensa logo em dinheiro, né não? É a fidelidade a Deus, o amor a Deus, sabe, é não ter medo mesmo das coisas do Senhor, encarar elas verdadeiramente, ser aquele cara durão mesmo, nas coisas de Deus. Como disse o pastor, se eu não me engano foi domingo, não, no Tadel, sabe, incomodar mesmo, até da tua família tem que incomodar, botar para cima dele mesmo, olha, é assim, é assado, senão vai ficar guisado. Muitas vezes tem que ser assim, meus amados, não ceder. Meu pai foi um homem que não cedeu a certas pressões, era da maneira dele ou não era. O que é espiritual tem que ser espiritual, não pode ser tratado de qualquer maneira. Entenda, entre você e o inimigo, Deus está presente. Êxodo 14, 20 nos diz assim, olha outro versículo maravilhoso. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Luz para os meus pés é a tua palavra, e lâmpada para os meus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. A nuvem, quando passa para trás, ela passa a ser escuridade para os egípcios. Escuridade, ou seja, trevas para eles, escuro. Viu no meio mesmo, tudo se quebrando, caindo por cima dos cavalos, tudo escuro. E para os hebreus, o povo de Deus, era claro, era luz. Olha que maravilha que Deus faz conosco, sabe? Para aqueles que são teus inimigos, vai haver a escuridade, e para ti, todo o tempo a luz, onde tu pisar, lâmpada para os meus pés, e luz para o teu caminho, é a tua palavra. Aquela nuvem trazia trevas e escuridão para os egípcios, na caminhada, no mar. Mas para o povo de Deus, ela era claridade, ela era luz. Deus quer fazer assim conosco, e Ele está fazendo. Você que não percebe, porque você quer algo diferente, você quer algo extraordinário, vai devagar, vai devagar. Então Ele quer estar entre você e o teu inimigo. Deus está aqui conosco, entre nós, a comunidade religar,
e aqueles que são nossos inimigos, eles vão se afastando devagarzinho, vão catando o seu material e vão batendo em retirada, porque para eles escureceu, trevou, e para nós clareou, alumiou, amém, amados? É isso que nós queremos, luz, para caminharmos na claridade. É isso que diz a palavra de Deus. Nesta noite, eu sei que você saiu da sua casa e você veio aqui. Deus te trouxe aqui. Quem te trouxe aqui foi Deus. Porque não há nada que tu possa fazer, ou realizar, ou querer, ou pedir. Sempre vem de Deus. É dele. Ele te trouxe aqui. E Ele quer nesta noite estar entre você e o seu inimigo. Ele quer trazer luz para o teu caminho. Ele quer trazer paz. Ele quer trazer equilíbrio. Ele quer trazer normalidade para você, para a sua família, para aqueles que dependem de você. Ele quer ser luz. E para aqueles que estão contra, Ele quer ser escuridade. Ele quer ser trevas. Hoje, o Senhor quer trazer luz ao teu caminho. Mas tu tens que confiar nele. Tu tens que crer nele. Tu tens que buscar esse Deus maravilhoso para a tua vida.